Pai, aqui estamos, Senhor, mais um dia, mais um domingo. E pela Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade, a Tua compreensão, estamos, Senhor, vencendo mais essa etapa. O último dia, Senhor, dessa etapa. Mas sabemos que novas etapas virão. É verdade. Por isso, pedimos que Tu continue, Senhor, a nos proteger, nos amparar, nos dar ensinamento, conhecimento, para poder estar firmado na Tua presença. Vem, Senhor, abrir nossos ouvidos, entendimento, conhecimento, e para que cada um, Senhor, que está no ar, que vai ouvir essa mensagem, possa estar com o coração virado, coração cheio da Tua esperança. Senhor, abençoa e consagra. Que não seja a apóstola Maria, mas Teu Santo Espírito a falar conosco hoje. Dai, Senhor, a cada um o entendimento da Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu venho diante de Ti me colocar como instrumento nas Tuas mãos. Para que Tu possa, Senhor, uma coisa que eu tenho convicção de alma, Pai, é que Tu amas cumprir o Teu ministério, que é salvar, curar, libertar, reconciliar o homem com Deus. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos erros, as nossas ignorâncias, Pai. Venha trazer o Teu perdão sobre as nossas vidas. E tira, Senhor, toda a comichão dos nossos ouvidos, Pai, para que possamos entender aquilo que Tu queres, Senhor, falar conosco, para que Tu possas, Senhor, comunicar-se conosco e nós nos comunicarmos contigo. Senhor, em nome de Jesus, para que seja atendido os Teus objetivos, Senhor, eu me coloco como instrumento nas Tuas mãos. E para isso eu anulo meu eu, o meu querer, a minha vontade, os meus desejos, Pai, e os meus direitos. E te suplico, toma o primeiro lugar, Pai, e faça a Tua obra conforme o desejo do Teu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Está com... Como é que está a tela? Conseguiu? Todo mundo está vendo? Ainda estou vendo, mas está pequena. Está pequena, né? Agora Sim. eu vou aumentar. É porque tem que confirmar que estão vendo para depois a gente aumentá-la. Sim, sim. Agora sim, tá benção. Tá benção? Jesus é bom. O tempo todo. Irmãos, eu tinha programado para essa última aula do nosso programa, não é a última aula do assunto, não. Porque o assunto é praticamente inesgotável na Bíblia. Eu tinha programado fazer um apanhado do que Jesus sofreu na cruz, os discípulos, conforme a morte deles, o que é que o Novo Testamento fala de maldições. Eu tinha programado isso, mas há 2 semanas atrás, eu estava lendo a Bíblia e Deus me disse para falar, eu senti da parte de Deus mesmo,
para falar esse assunto aqui que eu dei uma leitura na Bíblia. São duas histórias bíblicas que nós vamos contar hoje e que leva a uma situação muito difícil para Israel. Então, o que ficou, simplesmente eu quero deixar uma ideia aqui. A gente aceita Jesus, a gente recebe oração, a gente passa por libertação e a gente começa, Deus nos dá dons, nos usa nos dons, nos frutos do Espírito, mas a vida da gente, a gente tem aquela sensação assim de que a natureza está trabalhando contra a gente. A gente, tudo que nós, quando vamos defender aquilo que é nosso, aquilo está embaraçado, está pesado. Quando eu vou defender os meus sonhos, meus desejos, está pesado, está difícil. Eu sei que Deus está de acordo, eu sei que é a vontade dele, mas é como se tudo trabalhasse contra a minha vida, contra os meus alvos, contra os meus objetivos, inclusive até a natureza. E isso aí independe, porque eu já vi pessoas com 10 anos de cristão, com 20 anos, 30, 40 anos, sofrendo essas sensações, essas coisas nos seus ministérios, nas suas vidas, vida profissional, não importa. Qual a área da vida a pessoa sofre essas consequências, mas ela está sofrendo. Nós estamos chamando a maldição de consequências dos pecados, porque a maldição foi Deus que proferiu, foi Ele que falou, e ela é uma consequência do pecado, ela é uma consequência da transgressão. Então, nós vamos ver agora duas historinhas. Eu vou tentar, como são longos os versículos, o texto, são 2 textos bíblicos que são longos. Eu vou colocar os textos bíblicos aqui, mas vou tentar dar uma resumida na história. A primeira coisa está lá em Josué 9, 3 a 15. Isso aqui é uma situação que Josué ele começou a tomar posse da terra prometida. Ele conquistou Jericó, conquistou Ai. Ele vinha conquistando já antes de chegar, mesmo de atravessar o Jordão, conquistou Ai. Aí encontrou esse povo, esses homens aqui, e os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos e remendados e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Esses homens chegaram para Josué, lá no acampamento dos israelitas, nessa situação. Eles estavam como viajantes de longo período e chegaram fazendo uma proposta para Josué. E vieram a Josué ao arraial de Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Fazei, pois, agora acordo conosco. Esses homens, eles tinham ido, eles eram, não importa a região que eles eram aqui, mas eles chegaram, eles fizeram um plano, organizaram uma estratégia para ganhar para ganhar dentro de uma situação. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós?
Como, pois, faremos acordo convosco? A ordem de Deus, irmãos, era eliminar todos os heveus, todos os heteus, nem os animais deles, eles não podiam ficar. Nada que tivesse fôlego dos heveus, dos heteus, dos jebuseus, dos canaanitas. Não podia ficar ninguém. E esse povo aqui, esses heveus, essa tribo, essa cidade, chegou para Israel, eles armaram um plano para permanecer vivos. E lhes responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante. Primeira coisa, mentiram. Eles armaram um plano, agora estão mentindo por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama em tudo quanto fez no Egito. Usaram de lábia, usaram de conversa, de elogios. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. O objetivo deles era esse: salvar a vida deles, salvar o estado que eles estavam, salvar da destruição. Eles não estavam preocupados do que teriam que fazer dentro desse acordo. Eles não tinham nenhuma preocupação com isso. Eles queriam viver. Então, eles declararam ali que o material que eles estavam com eles e tudo, que estava velho, eles tinham saído da terra deles com eles novos e agora estavam velhos, eles tinham saído com roupas novas, agora estavam velhas, e declararam para os israelitas toda a situação deles. E os israelitas e Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor. Isso está em Josué. Ora, gente, aqui para Israel houve um problema muito sério. Esse povo mentir era normal para eles. É por isso que Deus queria que eles fossem exterminados. Eles mentirem, fazer plano, arquitetar plano, fazer todo tipo de manigância para poder conseguir o que eles queriam, era normal para os cananitas. E era exatamente por isso que Deus não queria mais aquelas nações de pé diante dele. E por isso Deus tinha dado ordem, olha a ordem que Deus deu. Porquanto te chegarás a alguma cidade, quando te achares alguma cidade para combater, apregoar-lhe a paz. E será que, se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não tiver paz contigo, mas antes de fazer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na sua mão.
e todo o homem que houver nela passará a fio de espada, porém as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor. Gente, isso aqui, e Deus completou assim essa ordem. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. O que parece é que os gibeonitas conheciam essa lei aqui. O que parece, pela ação deles, eles fazerem o que eles fizeram era o normal deles. Então, o que parece é que eles foram informados dessa condição das nações longe de Israel, das nações que estiverem longe de Canaã, todas as redondezas ali. Quem estiver longe não destruía tudo. Eles podiam pegar o despojo. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Aquele povo estava nesse princípio aqui, não estava no outro. Mas eles estavam negociando um princípio que não era para eles. Antes, destruí-las totalmente aos hebreus e aos heveus, aos amorreus, todos o povo. Aí tem os perizeus, os heveus, os jebuseus. Deus disse para exterminar tudo. E o que aconteceu? Eles foram enganados e fizeram uma aliança com os gibeonitas. 3 dias depois, eles descobriram que eles tinham mentido. E a aliança de Israel com os gibeonitas foi realizada dentro do engano. Mas não se esqueça que para aquele povo o engano era normal. O que Israel não podia era ser enganado, mas eles não consultaram o Senhor e fizeram aliança, está no texto. Nota-se que Israel impôs condições para haver a aliança. Israel impôs condições a princípio para fazer aquela aliança. Para celebrar a aliança, houve cerimônia religiosa. Olha só que perigo para Israel. Que perigo para ele. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Nós estamos lidando com o povo. Aqui a Bíblia está falando de um povo que tudo o que ele fazia era dentro de um ritual. Deus tinha ensinado a eles o ritual agradável para ele. E nesses rituais tem também os rituais que eles fariam, os acordos que eles deveriam fazer. Deus estabeleceu tudo. E isso ficou muito sério para eles. E a outra parte aceitou todas as condições na hora e as estabelecidas depois que foram descobertos. Quando eles foram descobertos, eles sabiam que estavam mal. Eles sabiam que os israelitas poderiam voltar atrás. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. É nisso aí que houve uma certa cerimônia, que seja de aperto de mão, que seja de acordo firmado, que seja de palavra dada, mas houve uma cerimônia dita diante do Senhor,
Por isso, toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isso, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Irmão, Israel, ele sabia que um juramento, uma aliança feita diante de Deus era inquebrável. Era inquebrável. Eles tinham caído no laço do inimigo e agora tinham que conviver com aquele inimigo. Eles não tinham por onde sair. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do Senhor. E eles lançaram ainda que não falte. Irmãos, esses gibeonitas, essa situação ficou tão assim evidente. Quando a gente passeia na história de Israel, quem herdou a cidade dos gibeonitas foram os levitas. Ela era uma cidade de refúgio. Nós vamos ver que nessa cidade aconteceram muitos fatos de Israel em volta, no território dessa cidade. Houve assassinatos, houve traição na história de Israel. E agora nós vamos à conclusão dessas histórias, não se esquecendo. Os gibeonitas, irmãos, eles se converteram ao Deus de Israel. Essa era uma das condições. A gente nota na história deles que eles iam rachar lenha e iam servir o templo da casa, o tabernáculo de Deus. Então, eles tinham acesso ao trabalho dos levitas, porque os levitas que eram responsáveis para manter o tabernáculo, manter a tenda. Então, a cidade deles ficou uma cidade levítica também, foi dividida com eles. E nós vamos ver a conclusão dessa história. Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos. Josué lançou uma maldição. A gente não pode se esquecer que Deus delegou ao homem, quando disse para o homem para subir no monte, uma equipe no monte, outra no monte, um abençoar e a outra amaldiçoar. E dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do Senhor. Olha só o que eles responderam. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda essa terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas, por causa de vós. Por isso fizemos isso. Eles fizeram tudo aquilo de medo, por medo de serem exterminados. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te apraz. Essa foi a conclusão deles, é a última fala deles. O fato de Israel ter sido enganado não foi levado em conta na confirmação da aliança. Irmãos, não foi, estava feito. Israel foi enganado, tinha um Deus que falava tudo para eles, não consultou a Deus, é problema de Israel. Então, isso transferindo para nossas vidas todas essas coisas, irmãos, adquirimos o hábito de consultar a Deus para tudo.
Não é porque a situação está bonita, está florida, meu problema está sendo resolvido aqui e agora, é que eu devo correr e me apressar e apertar a mão e dar a minha palavra a alguém. Israel, ele falhou nisso aí, e por isso ele não pôde exterminar. A Bíblia não relata quantas pessoas eram os gibeonitas. A Bíblia não relata o que eles tinham. Então, isso aí foi uma falha de Israel. Eles falharam, mas era o hábito deles, era a cultura deles, era a tradição deles. Então, se nós vamos lidar com pessoas, as pessoas não trazem currículo de bondade na testa. Elas não trazem. Então, nós precisamos, como cristãos, nós somos candidatos a sermos bons, porque o caráter de Cristo é incrustado em nós com o tempo. Então, nós precisamos. É nós que precisamos tomar cuidado nas nossas alianças, principalmente alianças de casamento. Alianças quando o coração está suplantando a cabeça. Então, alianças comerciais, fazer acordo, sabe, com o ímpio para montar comércio juntos, para fazer isso, fazer aquilo. Nós precisamos tomar cuidados com isso, muito cuidados. Olha, 7 a 8 gerações depois surgiu a maldição com os gibeonitas, ou seja, cerca de 350 a 400 anos depois é que Israel, que surgiu a consequência desse povo estar no meio deles. Vamos ver, era exatamente essa consequência que eles conseguiram a vida deles, eles conseguiram a aliança, eles conseguiram tudo. Mas 350 a 450 anos depois, quantas gerações? 8 gerações, 7 a 8 gerações depois, aconteceu algo com esse povo. Consequência da quebra da aliança. Está lá em 2 Samuel 21, 1 a 6, que diz assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. O clamor dos gibeonitas, Saul, na sede dele de fazer justiça, porque ele tinha sido rejeitado por Deus, e ele saiu fazendo guerra. A impressão que eu tenho do caráter de Saul, que ele tinha, aqui o texto vai dizer isso também. Vamos continuar lendo. O clamor dos gibeonitas alcançou a natureza, o curso natural estabelecido por Deus. O clamor dos gibeonitas nessa questão aqui, eles não eram israelitas, gente. Eles não eram israelitas, eles eram heveus. Eles eram para ter sido exterminados há mais de 400 anos atrás. E não foram. Então, eles agora estão clamando contra Israel e Deus ouve o clamor deles. Deus aceita o clamor deles. Deus aceita e faz parar a chuva para Israel. Ora, Israel vivia da agricultura. O alimento plantado e colhido a cada ano é que mantinha Israel de pé. E se cessou a comida, cessou a lavoura, cessou a produção da lavoura,
cessou também a glória de Israel, cessou também toda a riqueza de Israel, cessou também todas as promessas de Israel. Então, a natureza foi tocada, porque uma aliança com mais de 400 anos foi quebrada. De 350 a 400 anos foi quebrada. Ela foi quebrada e foi quebrada ainda com derramamento de sangue inocente. Os gibeonitas não se revoltaram, eles não procuraram os seus direitos porque eles eram escravos, mas eles clamaram a Deus. O clamor deles, Deus cessou a chuva, fez uma barreira no céu e não permitiu que a chuva caísse, uma barreira espiritual, e não permitiu que a chuva caísse em Israel. E o que o rei Davi fez? Isso aqui já foi no reinado de Davi. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém, Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Isso é a explicação dada no texto. Então, Saul, aqui por esse texto, eu vejo assim que Saul, ele tentou reconquistar a confiança de Deus, sendo zeloso, excessivamente zeloso. Ele queria, por todas as forças dele e do seu exército, não na força do Senhor, fundar a nação de Israel, unir todas as tribos. Ele ser o rei aclamado para poder continuar. Ele já tinha perdido a confiança de Deus e ele sabia disso. Mas ele continuou no seu zelo, no zelo da força do braço dele, e fez atrocidades. E fez com que a natureza trabalhasse contra Israel. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: quereis que eu vos faça? Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Gente, olha, essa questão da maldição, de sangue inocente, de aliança quebrada, ela traz maldição para a herança do Senhor. Até a herança do Senhor, que é Israel, a herança do Senhor que Davi está dizendo aqui era Israel. Israel estava amaldiçoado com uma seca já de 3 anos. Ele não tinha mais o que comer, já estava em aflição. E Davi diz para que vocês abençoem a herança do Senhor. E os gibeonitas fizeram uma condição para eles que desse. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Olha só a dignidade desses homens com o passar do tempo. Israel precisava aprender com eles. Eles realmente se converteram ao Deus de Israel. Porque quem tem coragem de fazer uma declaração dessa, numa situação dessas, é porque ele tem muita dignidade. Não é por ou prata nem ouro. Vocês não vão nos comprar. Temos questão com Saul e sua casa. E olha a dignidade deles, que eles separaram a casa de Saul.
quem matou os gibeonitas foram os exércitos de Saul, foi todo Israel. Mas eles tiveram a dignidade de separar, de dizer, não, não foi Israel, foi Saul que se levantou contra nós. Nem tampouco pretendemos matar alguém, eles não queriam a morte, eles eram escravos. E foi dado a eles a oportunidade deles se vingarem de todo mundo. E eles disseram, não, eu não quero matar ninguém. E disse ele, e Davi respondeu, e disseram ao rei, o Senhor que nos destruiu, o homem que nos destruiu, intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. A impressão que deixa o texto que Saul perseguiu eles em todo Israel. Aonde quer que eles se escondessem, Saul os encontrava e os exterminava, os assolava. Assolar, gente, eu vou dar uma ideia de uma assolação que houve na história do Brasil, foi a morte de Tiradentes. Além de esquartejar, ainda jogou sal na cidade, matou toda a possibilidade de vida. Assolar é exterminar toda a possibilidade de vida. De seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, eu os darei. Irmãos, a conclusão dessa história que nós podemos aprender, Davi entregou as 7 pessoas da família de Saul, eles foram enforcados, eles foram, e quando eles foram enterrados, junto com os restos de Saul, aí é que a chuva voltou em Israel. E o que é que nós podemos aprender em maldições com essa aliança? Deus honra as alianças que fazemos na terra. Quando nós fazemos uma aliança, está difícil agora, está ruim agora, consultamos ao Senhor, foi o Senhor que nos deu. O princípio de Deus é alianças não podem ser quebradas. Porque nós incorremos no risco de ter as nossas bênçãos que caem do céu bloqueadas. A chuva é uma bênção que cai do céu. Então, o céu de Israel foi bloqueado, a natureza secou. A natureza não deu mais vida. Por quê? Porque esse sangue inocente e essa aliança quebrada estavam, os vivos ainda continuavam clamando ao Senhor. Nós, passando aqui para a nossa história, nós viemos, por exemplo, eu sou descendente de escravos, e os escravos, nós sabemos que não foram só pessoas boazinhas e só vítimas. Nós, o Brasil, nós temos uma grande porcentagem de brasileiros que são afrodescendentes. Nós precisamos chegar diante de Deus, irmãos. Se nós sentirmos que nossa vida não desenrola, não desembaraça, nós precisamos chegar na presença de Deus e pedir perdão a Ele pelas alianças do meu sangue que foram quebradas e pelo sangue inocente derramado, porque a combinação dessas duas coisas bloqueia toda e qualquer bênção que caia do céu na minha vida.
Se uma das partes clamar ao Senhor, corremos grande risco de sermos achados em falta. Não sabemos se nossos antepassados quebraram alianças. E parte da nossa dificuldade são consequências desse quebra de aliança. Eu quero deixar, isso é simplesmente uma observação para as nossas vidas, nesse estudo, nesse princípio que nós estamos tratando de princípios bíblicos sobre maldições. Princípios bíblicos, o que a Bíblia fala de maldições? E aqui tem um princípio muito importante mesmo, que a quebra de aliança salpicada de sangue inocente bloqueia todas as minhas bênçãos espirituais. Irmãos, no Brasil, o mundo espiritual, na nossa consciência, é separado do mundo material, mas na África anda junto. E quando eu cheguei na África, que comecei a orar, uma das primeiras orientações que eu tive de um pastor, que é meu amigo até hoje, ele disse para mim: Maria, ore pedindo perdão à natureza pelos pecados do seu sangue, pelos pecados dos seus antepassados, porque você tem bênçãos para receber e você não recebe. Então, ore pedindo perdão ao sol, pedindo a Deus perdão por esse sangue derramado. E que Deus mova o sol, a natureza, mova a lua a seu favor, porque a Bíblia diz, lá no Salmo 91, que a lua não me causará dano e nem o sol. E por que é que você está sofrendo danos nas suas bênçãos? Então, faça isso. E foi a partir do momento que eu tomei isso muito a sério, pedi perdão a Deus. Eu não conhecia isso, eu fiquei conhecendo esse estudo agora, que eu estava preparando esses estudos sobre as maldições, princípios de maldições na Bíblia. Então, foi que eu tomei consciência e eu oriento, vamos fazer isso, irmãos, porque vale a pena desbloquear os impedimentos das nossas bênçãos que vêm do céu. Amém? Quero dar a oportunidade agora para que abram os seus microfones. Amém. Amém. Estudo maravilhoso de hoje. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Estudo Amém. maravilhoso esse de hoje. Um aprendizado realmente incrível. E a senhora estava falando aqui e eu relembrando coisas que nós aqui em casa passamos quando crianças e quando adolescentes, né? E agora, na vida de adulto, tudo isso a gente vê refletindo passo a passo. Que, por exemplo, em casa nós éramos 5 irmãos, né? E algumas coisas que mãe falava quando nós éramos adolescentes, por exemplo, como comparação, tem um dos meus irmãos que ela falava, vai ser igual o pai. Hoje nós vemos que todas as situações daquilo que meu pai fazia, que todos conhecem aqui antes dele se converter ao Senhor, meu irmão pratica hoje. Um dos que ela abençoava sempre, constantemente, é o que, digamos, equilibrou em diversos sentidos da vida. E nós que estamos aqui ainda precisamos fazer alguns detalhes na nossa vida, como, por exemplo, o resgate da primogenitura. A senhora estava falando aí sobre essa oração agora, né?
tenho que aprender também sobre isso e realmente são coisas que faz muito sentido. Maravilhosa essa aula de hoje. Muito obrigado por contribuir pela nossa vida. É Jesus que vai mostrando para a gente. Hoje é nossa última aula, porque o nosso propósito não é que os assuntos da Bíblia esgotaram, não, gente. É porque nós tínhamos o compromisso de 21 aulas e falando sobre esse assunto. E nós tentamos seguir a orientação de Deus para falar de cada assunto. Então, principalmente, o objetivo é quebrar esse pensamento da hipergraça, que Jesus levou tudo na cruz. Ele realmente levou. Eu quero deixar isso frisado aqui. Ele realmente levou tudo na cruz. Mas a nossa parte é nos arrependermos e nos consertarmos e mudarmos de atitude para receber o sacrifício da cruz. Amém? Amém. Podem continuar. Glória a Deus. É verdade, né? Porque outro dia, quando nós estávamos, né? Eu e a Maria José estávamos, apóstola, estávamos discutindo, né? Deus estava revelando assim algumas coisas sobre a nossa descendência, a nossa parentela. O Senhor virou e falou assim: reveja as alianças. E até hoje eu ainda estou assim com isso assim no meu pensamento, né? No meu interior, e eu me interiorizei, comecei a refletir alianças. Então, é justamente isso, né? A gente tem que a gente também estava vendo a nossa árvore genealógica. E o Senhor falava: reveja as alianças. Então, quer dizer, a gente tem que voltar para todo esse passado e não deixar assim, aconteceu, foi isso que aconteceu, fulano fez, agora com a minha vida eu tento fazer diferente, né? Porque hoje eu aceitei Jesus, eu vou fazer diferente. Igual como Saul fez, né? Pelo próprio braço. E não é assim. A gente tem que ir lá nos nossos antepassados, pesquisar, ver realmente as alianças que foram feitas. E Deus nos chamou para a gente poder fazer uma diferença. Então, a gente precisa de todo esse suporte, né? De consultar a Deus. Se o Senhor está falando, está usando os nossos dons também, os nossos ouvidos, para falar com a gente, então é uma coisa muito séria. A gente tem que procurar realmente rever as alianças e ver realmente o que foi que aconteceu para a gente poder modificar a nossa vida, manter realmente a aliança que a gente fez com Deus, né? Depois que o aceitamos, e para poder levar uma vida melhor. Porque os tempos são difíceis, tudo tem toda circunstâncias externas que interferem. Mas a gente não pode deixar que a nossa base, tudo isso que a gente tem de interior, né, realmente roubar as nossas bênçãos. Então, a gente tem que procurar tudo isso, a gente tem que começar a rever realmente as alianças e procurar cada vez mais nos consertar, né? Então, esse estudo foi de muito valia, porque me trouxe à mente coisas que a gente fala, vamos olhar para frente, isso foi passado. Não, a gente também tem que procurar as causas, né? Para que a gente possa, pelo menos, amenizar as consequências sobre as nossas vidas e melhorar. O sentido é sempre melhorar. Para poder viver em paz com nós mesmos, também com Deus e com tudo que está à nossa volta, né? Glória a Deus. Amém. Outra pessoa? Poxa, o estudo de hoje foi um estudo abençoado. Estou muito feliz por encerrar com vocês o último estudo. E eu sou grato, tanto eu quanto os ouvintes de hoje, né? De o pastor ter te orientado assim que você chegou na África, né?
e você ter trago aquela orientação, aquele estudo para o teu coração a respeito do perdão dos antepassados, né? E eu fiquei aqui meditando, e a gente tem que incluir em nossas orações o perdão por tudo que foi derramado. Isso aí vai desbloquear muito. E nós fazemos o mesmo, passar esse ensinamento para outros. Eu mesmo não sabia. Então, o ensinamento do pastor passou para você, passou para nós e vai seguir adiante. E pô, foi muito abençoado esse estudo, muito. E você falou no começo lá, nossas alianças. Às vezes não está escrito na testa quem é o bonzinho e quem é o ruinzinho. Então, temos que pedir direção a Deus, um discernimento, porque isso causa bloqueio na nossa vida espiritual também. Às vezes, tem pessoas que estão agarrado ao nosso lado, a gente não consegue enxergar, e aquela aliança não é aquela aliança que tem que estar do nosso lado. Então, estou muito feliz com essa aula de hoje. É a última, né? E eu vou estar acompanhando no começo, e vai ser bênção, e que Deus continue te usando, apóstolo, poderosamente. Amém. É verdade. Tá dando para me ouvir? Tá, estamos vendo. Assim, eu fui uma pessoa com a minha mãe que ela me jogava muita maldição, né? Então, minha mãe amaldiçoava, mas eu nem sabia porque quando ela morreu, aí a minha tia falou que meu pai colocou o nome da concubina, da amante lá em mim, né? E ela me rejeitou muito a vida toda. E eu nem sabia, né, que mal que eu tinha feito, porque como é que um homem, né, é casado e coloca o nome da amante na filha, para provocar a esposa, né? Aí é muita dor, muita crueldade. Então, assim, aí uma vez mesmo ela falou assim, olha, você vai morar debaixo da ponte com seus 3 filhos e o seu marido vai embora. O marido foi embora, de verdade. Eu falei para ela, mãe, o marido não posso segurar, porque a gente não pode segurar quem vai estar te massacrando. Mas morar debaixo da ponte jamais, porque eu sirvo um Deus vivo, né? Aí ele não vai deixar, porque a palavra de Deus diz que ele nunca viu o justo mendigar o pão e nem sua descendência perecer. Então, eu creio nisso, né? Que o Senhor não vai deixar eu morar debaixo da ponte. É tanto que o Senhor me deu minha casa, né, meu lote, né? Graças a Deus. E então, assim, é uma coisa muito difícil. Tá sempre perdoando, tá sempre, né, procurando lembrar daquilo que está preso em você do passado. Eu tenho oração, eu falei, Senhor, eu esforço tanto, trabalho tanto, e às vezes até cansa, mas parece que eu no caminho, Senhor, me ajuda. E a gente vê claramente que é isso que acontece, né? São as raízes do passado que vem te prendendo, que não te deixa caminhar, que não te deixa sair do lugar. Eu pensei, só tenho que agradecer e pôr em prática agora, né? Perdoar mesmo, fazer um trabalho muito, né, difícil, assim, e trabalhar com a nossa natureza humana é uma coisa difícil, né? E eu tenho só que louvar o Senhor por essa oportunidade. Eu tenho dificuldade de acordar cedo, a irmã me dá um tique. Aí, deixa o telefone, deixa eu correr. Vou lá, lavo o rosto e venho correndo. E muito obrigado, né? E Deus seja louvado por o Senhor ter me abençoado tanto. E lá na clínica, tudo que eu aprendi já com vocês, os clientes que passam problemas desse nível, aí o Senhor me usa e tem mudado a vida de muita gente, né? É muito gratificante e é uma bênção. Muito obrigada. Amém. Eu queria lançar um desafio aqui agora, de vocês escolherem assuntos que a gente possa estar tratando nesse horário, porque não pode fechar o horário não, viu, Marta? Eu sei. É porque, assim, eu falei assim, vou pedir uma direção para o senhor, né? Assim como ele deu a primeira, porque a partir de uma visão que o senhor me deu numa oração, né? Estava orando por uma parente, mas, assim, naquela hora eu senti que o Senhor, ele estava abrindo uma oportunidade para entrar na minha vida
na minha casa, assim como desde que começou esse estudo, ele entrou, realmente. Eu tenho me interiorizado com tudo que está aqui, e inclusive eu falava assim, Senhor, mas quantas pessoas vão ouvir, quantas vão assistir? O Senhor falava por aquela vida. E eu falo para vocês, eu faço parte do aquela vida. Eu também. Tanto é que a gente, o processo do lado de cá também está acontecendo, né? Deus está desenvolvendo, está desenrolando muitas coisas aqui na minha vida. Então, quer dizer, era para mim, mas é aquele negócio também que ele sempre fala, né? De graça a receber. Então, de graça a gente também tem que expandir tudo isso para as outras pessoas. A gente não pode guardar só para a gente. Porque eu podia muito bem ter ligado para os apóstolos e ter falado, olha, vem fazer um processo de libertação comigo, mas não foi isso que o Senhor colocou no coração. O Senhor colocou que era realmente para levar a mais pessoas. E o efeito está surgindo, porque é ele que trabalha, é ele que alcança, né? Então, assim, até agora ainda não tive assim uma direção, mas com certeza essa semana o Senhor vai dar uma direção para a gente, que eu já estou até assim com algumas coisas já sendo ministradas no meu coração, assuntos assim mais específicos para poder levar mais a nossa prática aqui nessa terra, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai nos honrar e nós não vamos fechar esse horário, em nome de Jesus. Então, fala aí, Edinaldo. Nós passamos esse período ouvindo sobre maldições hereditárias, né? Que tal a gente passar um período ouvindo sobre as bênçãos? Sobre nossas heranças em Cristo Jesus. Não é? Motivador, né? Aleluia. Porque isso aí é vocês que decidem e o Pai manda. Eu apoio. Glória a Deus. Agora acho que tem uma intermediária no meio de tudo isso aí, porque nós passamos esse período ouvindo sobre maldições e agora nós precisamos fazer o intercâmbio, né, da mudança. Poderíamos fazer, digamos aí, um trabalho específico, pelo menos na vida dos que estão aqui, né, com a quebra, e em seguida a gente passaria a ouvir sobre as bênçãos. Eu estou sentindo sua colocação, viu? Eu estou sentindo assim. Alguém sentiu um arroxo internacional? Inclusive, assim, eu estou aqui pensando assim também, assim, que a gente recebeu muitas orientações, a gente recebeu muitas coisas, aí a gente, assim, o como fazer, né, Reginaldo? Nós vamos fazer o seguinte: domingo que vem, nós não nos encontraremos. Mas no outro domingo, nós nos encontraremos. 7h30 eu vou chamar vocês, já para fazer um programa para orarmos por vocês. Amém. 7h30, porque nós vamos fazer só o programa. Aí vai ser decidido. Olha, no momento que estava aí no estudo, eu estava aqui com um pensamento. Vou chamar a apóstola Maria no final, no particular, para ver se consigo resgatar tudo isso, pelo menos em mim. Foi a oportunidade que achei aqui para que fizéssemos para todos. Mas isso aí é confirmação, Reginaldo, porque eu também estava mais ou menos com isso aí no coração. Eu vou encerrar a gravação, o apóstolo vai orar, vamos encerrar a gravação e a gente continua falando disso, tá? Amém.
Amém. Senhor bondoso e eterno, Sim. te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Queremos, Senhor, nesse dia, no final desse período, te devolver a honra, a glória, a graça, as palavras, as ferramentas, tudo que tu nos emprestou, conhecimento, sabedoria, queremos te devolver. Em nome de Jesus. Mas principalmente a honra, A glória. porque a honra é toda tua, a glória é toda tua, o poder é todo teu, A adoração. o ensino, o conhecimento todo é teu. Tudo vem de ti, porque tudo foi feito por ti, para ti, por causa de ti. Em nome de Jesus. Se não fosse por ti, Senhor, nós nem estaríamos aqui. Mas pela graça e o amor que tu tens por nós, nós estamos aqui te agradecendo e te dizendo que tu continues, Senhor, a nos orientar para que possamos, no nome de Jesus, fazer, Senhor, aquilo que é agradável a ti, agradável ao teu reino, e não ao que nós queremos fazer. Dai-nos, Senhor, umas horas, uns dias, para que tu possas, Senhor, nos orientar para fazer a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por esse ensino, por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós fazemos essa libertação via live, mas é necessário ter um pastor do seu lado. Então, vocês vejam um pastor que possa te acompanhar. Que possa, e não é só uma vez, não. São várias vezes. Porque quando eu fiz eu e o apóstolo João, nós fizemos a nossa libertação dessas coisas, do nosso passado, nós duramos mais ou menos uns 4 meses fazendo, tendo uma sessão por semana. E cada vez que nós nos reuníamos, era 3, 4 horas. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Mas nós temos pessoas que nós trabalhamos com elas para fazer esse trabalho. Aí, então, nós vamos deixar 15 dias para vocês verem um pastor que possa estar com você e que queira estar. É necessário alguém que tenha autoridade, uma autoridade espiritual. É necessário um pastor com eles. Eles não podem estar sozinhos. Sim, mas não é todo mundo junto, não. Não, cada pessoa no seu dia. É individual no seu individual. Dia. Não é todo mundo junto, não. Muito bom, meu bem. Porque estava parecendo que ia ser todo mundo junto. Não, claro. Vai ser cada pessoa no seu dia. Nós podemos fazer, são 4, um num dia na semana, outro no outro, e outro no outro, outro no outro. Cada horário. Dia. E o horário. Aqui nós somos 5 horas a mais. O melhor horário para nós é depois de 9 horas da manhã, 9, 10, 11, 12, 1, 12. Das 9 até as 2 da tarde aí. Com 1 hora, né? Hã? Eu não entendi. 1 hora da tarde. Das 9 da manhã até 1 hora da tarde, para começar. Compreendeu? Pode orar comigo. Pode durar 1 hora, como pode durar 4 horas cada dia.
Entendi. Entendeu? Essa Meu pessoa tem que estar pastor, orando com Hã? o meu essa pastor, eu pessoa sou paz todo dia com ele. Que a gente trabalha com libertação, centro de recuperação. A gente tem centro de recuperação aqui, trabalha com moradores de rua, então É. Então, não vai você ter. tem pessoas para poder contar que possa te assistir. Sim, sim, sim. E a gente já trabalha, né? Na libertação, É. já está todo mundo no mesmo pacote de Jesus. Eu te oriento você passar, o pastor que for te acompanhar, você passa esses vídeos para ele, toda a série, tá? Para que ele veja o que a Bíblia diz. Sim, Então, depois a gente marca dia e horário. Quem te convidou foi a Rocilda, né? Que te convidou. ele A até sabe que eu Rocilda. estou fazendo esse estudo. Hã? Ele até sabe que eu estou fazendo esse estudo. Então, glória a Deus. Então, opa, Edinaldo também, você tem o nosso WhatsApp. Todos vocês têm o nosso WhatsApp. Eu não tenho, não. Me dá para anotar agora. A Rocilda vai te passar. Tá bom. Tá. Ou a Marta, ou o Edinaldo, tá? Ajuda o irmão, irmãos. Eu não vou passar porque eu quero deixar vocês exercitar o amor agora. Esse irmão aí mora no Rio de Janeiro. Ah? Vocês verem como Ele Deus. mora no Rio. Não tem problema, tá? Aí, então, a gente vai combinar aqui com as pessoas da equipe que nós trabalhamos para orar por vocês. Amém. Mas Eu vou pedir nós para vamos... Por que nós estamos pedindo esse tempo? Porque nós estamos atendendo 3 ou 4 casos. Então, nós precisamos esperar terminar. Uhum. Beleza. Tá bom? Hã? Vou pedir a Glorinha para me ajudar. Ela pode, né? Pode, você vai para lá, para a igreja dela. Ela vai ficar muito feliz. Entra em acordo com ela. É para, Então, são assim, só 15 dias. Oi? Pastora Gloria, eu sei que você está aí. Pode falar. Está bem distante. Ela deixou ligado. Mas, então, fica assim. Vocês comecem a conversar. O horário é esse, de 9 da manhã até as 2 da tarde. Ô, pastora Glória. Estava desligado aqui, só Jesus. Sim, estou à disposição, a bênção. Obra do Senhor é com prazer que a gente faz. A pastora Posso Glória... me candidatar também? Fazer o quê, pastora Glória? Obrigada, Senhor, tu és fiel. Assim, só para testificar realmente. Pode falar, Marta. Assim, só para testificar, assim, a culminância desse